A paz do Senhor, queridos. Somos gratos a Deus, reunidos mais uma vez no Devocional do Lar. Vamos ler hoje o livro de Neemias, capítulo número 6, versículos de 1 a 3, que nos diz o seguinte: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gessem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto portas nos portais. Sambalate e Gessem enviaram a dizer: Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? No retorno dos judeus que estavam cativos em Babilônia, o irmão Neemias, ele intentou ou teve o desejo e assim executou a restauração da cidade de Jerusalém, em especial os muros da cidade, na sua reconstrução. E neste intuito, nesse projeto dele reconstruir, ele encontrou dificuldades, porque levantaram-se pessoas inimigos à restauração de Jerusalém. Os inimigos se fizeram, ou aparentemente se apresentaram como amigos, mas na realidade eles eram inimigos. Eles não queriam que esta construção fosse realizada. Quando nós lemos no capítulo 4, nós vamos encontrar que estas pessoas, versículo 1 diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos motões, do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifique vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eles escarneceram, eles desprezaram dos judeus junto com Neemias, que tentavam reconstruir o muro. Mas Neemias permaneceu firme, valorizando e priorizando a obra de reconstrução. Ele disse: Estou fazendo uma grande obra. Ele valorizou o que ele estava fazendo. A obra que ele estava realizando, para ele, tinha valor e foi prioritário, porque ele recebeu o convite: vem para cá, vamos te ajudar conosco. Ele disse: Não, senhor, eu vou parar a minha obra para estar com vocês. Então houve uma priorização dele. Tanto ele priorizou, como ele valorizou a obra que ele estava fazendo. Hoje, queridos, nós estamos em reconstrução. Estamos anunciando o Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse assim, capítulo 1, ele diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, Paulo classificou a obra de Deus, o Evangelho, a proclamação do Evangelho, como uma boa obra. Estamos fazendo uma boa obra para Deus, como Neemias fazia naquele tempo, reconstrução de Jerusalém. E Paulo afirmou que ele tinha convicção de que Deus iria ajudar na realização desta boa obra. Glória ao Senhor. E quando nós lemos no livro de Evangelho segundo São João, no capítulo de número 6, no discurso de Jesus Cristo, ele diz assim no versículo 27, Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus?
Jesus, verso 29, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Ou seja, Jesus estava comissionando pessoas para a proclamação do Evangelho. A boa obra que Deus colocou na mão da igreja, na minha mão, na tua mão, hoje, é anunciar as virtudes poderosas que é em Jesus Cristo, como o Messias enviado. Os judeus perguntaram: o que faremos para executarmos a obra de Deus? Eles: que vocês creiam naquele que enviou. Então, esta é a nossa obra, a boa obra, que Deus vai nos ajudar a sempre fazer isso aí, é anunciar o Evangelho, para que outras pessoas, como nós, possam crer que Deus é o poderoso e enviou a Jesus Cristo. Paulo, escrevendo nos Romanos, no capítulo 1, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Esta é a nossa obra, uma obra perfeita. Então nós devemos valorizar esta obra de pregação do Evangelho e priorizar ela na nossa vida. Que outras coisas seculares não venham tomar na nossa vida o lugar, a primazia, que nenhuma outra coisa secular venha ser mais importante do que nós realizarmos a obra de Deus, que é a proclamação do Evangelho bendito, como disse Paulo, que ele não se envergonhava, porque sabia que é poder de Deus. Está nas nossas mãos a realização da boa obra, a proclamação do Evangelho, anunciando que Deus é o Deus único e verdadeiro, que Jesus Cristo é o Messias enviado. Então, cabe a nós. Eu sei que haverá, como lá no tempo de Neemias, inimigos tentando impedir isso aí. Mas se nós priorizarmos e valorizarmos esta obra, nós estaremos fazendo a vontade do Pai e com certeza o Pai se